Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesse finalzinho de inverno, e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, vamos elevar nossos pensamentos ao encantado universo da leitura e seu pacote de benefícios. Qual a importância da leitura, do livro? Você já se fez essa pergunta alguma vez na sua vida? Leitura, livro, é uma coisa necessária para a gente. Por que é necessária? Pelo simples fato que, ao ler, nós estamos entrando em contato conosco e também com o mundo. É uma forma de comunicar, de se relacionar com outras pessoas. E principalmente conosco mesmo. Então é como comer feijão, é como dormir, é uma necessidade para a gente. E como diz aquele ditado popular, conhecimento ninguém te tira. Leia, se permita ler qualquer livro. Comece por uma leitura mais simples, um tema que você goste, né? E depois ouse, vai para uma temática mais difícil, se permita, se desafie, mas com calma, com carinho. Só não deixe de ler. Leia, leia, independente da idade. Ler é fundamental. E para alinhavar uma gostosa conversa sobre papo de leitura e de escrita, para a entrevista desta semana, nosso convidado é Eglair Carvalho. Eglair é professor aposentado, escritor, tem 5 livros publicados e é membro da Academia Capixaba de Letras da Diversidade, um Don Quixote na essência. Se for dada a você uma folha em branco, para que você escreva uma frase que representa o que significa para nosso telespectador, o que significa a literatura para você, o que você colocaria nessa folha? A literatura significa, para mim... Aquela luzinha verde ali. Olha, a literatura significa para mim a minha existência. Eu existo como ser humano porque eu leio, porque eu escrevo, porque eu me reconheço e me reconheço nos outros e consigo espalhar um pedaço de mim em cada verso, em cada texto que eu escrevo. Então, a literatura é uma das formas do ser humano existir. É seguindo juntos, na companhia de Eglair Carvalho, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, várias experiências mostram que o hábito da leitura, assim como outros bons hábitos, é adquirido por repetição ou quando a gente coloca o livro na nossa rotina, no melhor sentido da expressão, um pouquinho a cada dia. Então vamos compartilhar experiências com a jovem Maria Ferreira, na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. E uma das coisas que a gente tem que pensar é que leitura é um hábito, né? Então não adianta você ler um dia, só ler um dia na semana ou ler um dia por mês, que aí você não vai mesmo construir o hábito da leitura. É importante a gente pensar que às vezes a gente vai ter mesmo que abdicar de algumas coisas para inserir no lugar dessas coisas a leitura, né? Como por exemplo, uma das coisas que eu faço, que eu vejo que funciona pra mim e que funciona pra outras pessoas, porque eu já recebi relatos nesse sentido, assim que eu acordo, né, antes mesmo de pegar o celular, eu pego o livro e leio. Então reservo aí o tempo que eu tiver de manhã pra ler antes de começar mesmo as minhas atividades. Então, antes de tomar café da manhã mesmo, antes de pegar o celular, antes de fazer qualquer outra coisa eu leio, seja meia hora que eu tenha, seja 1 hora, às vezes 1 hora e meia,
aproveitar esse tempo mesmo antes de começar a correria do dia com um livro que eu acho que a mente está fresca ainda, o cérebro não está sobrecarregado de informações e, além disso, não está sobrecarregado de informações com a correria do mundo mesmo. O celular, ele dá muitos estímulos, né, pro cérebro. Então, quando eu começo o dia lendo, eu começo o dia aí mais calma e já dou um check aí na minha lista de coisas para fazer, e a leitura com certeza é uma dessas coisas, diariamente. É isso aí, pessoal. Como disse a nossa convidada, procura organizar a sua agenda, né, do seu dia a dia, colocando o livro no seu cotidiano. É tudo de bom. E se você precisar de sugestões de livro para leitura, no nosso canal Paixão pela Leitura no YouTube, temos uma resenha completa sobre vários livros da melhor qualidade, que vamos proporcionar a vocês excelentes experiências de leitura. Acesse o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. E já que o assunto é livros, eu quero convidar vocês para assistir junto comigo uma matéria sobre a 40ª Bienal do Livro que aconteceu no Rio de Janeiro em setembro de 2023. Pessoal, um caso de sucesso. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, Literatura na Veia. Olha, pessoal, no período de 1 a 10 de setembro, foi de muita euforia para quem participou da 40ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Pessoas com sacolas de livros e o encontro com autores preferidos, além do clima de muita animação, ocupou espaços para as experiências vivenciadas por um público apaixonado por histórias. Essa é uma edição histórica. São 40 bienais que já aconteceram desde a década de 80. É uma edição que está prezando por inclusão, né? Você vê a programação repleta de pessoas negras, tem pessoas trans, pessoas LGBTQIA+. Então, assim, eu acho que essa é uma marca dessa edição, sabe? Não que em outras edições não tivessem acontecido, mas essa edição eu vejo como uma edição que está focada nisso e está chamando muita atenção por isso. A 40ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro teve uma programação plural e diversa, com a participação de 380 autores credenciados e mais de 300 editoras, com uma programação que envolveu atrações infantis, mesas sobre literatura policial, fantasia, ficção científica, romance e muito mais. O evento contou com a presença de 600 mil pessoas e 5.500.000 livros vendidos. A gente vê a quantidade de criança, de visitação escolar. É muito incrível ver isso tomando forma, aquilo que a gente ficou pensando durante tantos meses agora, ganhando vida, né? Eu, Stephanie Borges e Clara Alves, o trio curador. Pensou uma programação que trouxesse, claro, os autores que estão sempre na Bienal, os autores conhecidos, mas também novos nomes. Nomes que talvez não tenham estado antes e que a gente aposta, que a gente gosta. E, enfim, que a gente acha que o público vai se identificar e vai conhecer. Porque acho que a Bienal tem esse caráter que é muito legal. Que você vai para ver, enfim, o Itamar Vieira Júnior, vai ver a Julia Quinn, e de repente você descobre 10 outros novos nomes, assim, que você às vezes não conhecia tão bem ou nem sabia que existia, e de repente você volta para casa super fã, compra os livros. Então, assim, estamos trazendo uma programação que reflete não só os 40 anos da Bienal, né, que a Bienal está comemorando 40 anos, mas os próximos anos da Bienal, né, o futuro que a gente quer, né, seja em termos de Brasil, de literatura, muitos mais 40 anos aí por aí. Tomare! A celebração dos 40 anos da Bienal do Livro Rio 2023, pessoal, foi grandiosa e abraçou o conceito de leituras elásticas, abrindo as páginas para o livro além do livro. Bem, eu fui na Bienal num sábado, foi no segundo dia, no dia 2 de setembro, e estava muito cheio, o que foi para mim uma grata surpresa para ver que tantas pessoas, milhares de pessoas aqui no Rio se dispuseram a fazer uma viagem longa, né, para o Rio Centro, que fica longe do centro da cidade, para poder estar lá num evento só de livros. Mas tudo era aquela grande experiência de estar lá, comprando livro e visitando autores, e eu vi assim muitas filas para fila de autógrafo de autores, para ver palestras e mesas redondas. Então, assim, estava muito cheio. Tinha autores internacionais famosos, como a Julia Quinn, que veio aqui no Brasil só para conhecer. Tinha uma fila enorme esperando. Também teve uma mesa com Lázaro Ramos, teve uma fila de autógrafos com Itamar Vieira Júnior. Eu estive lá praticamente a tarde toda e não consegui participar de todo o evento, não consegui ver todos os estandes, mas passei nos melhores, comprei vários livros, tinha muita gente com mala de mão,
mala de rodinha, comprando livros, muitos livros, assim. Então, para mim foi uma grata surpresa ver o movimento desse evento. Tinha em torno de 60 mil pessoas nesse dia, lá de visita. Então, assim, 60 mil pessoas num único dia, num sábado de sol, indo lá para assim, mostrar o seu amor pelos livros. Foi muito legal. O ambiente era muito bacana. O livro, com certeza, segue como grande protagonista. Como podemos perceber, pessoal, que evento de dar água na boca. A participação de 600 mil pessoas durante 10 dias, de todas as idades, e a comercialização de 5 milhões e 500 mil livros. Ou seja, muita gente lendo gera gente lendo. Que maravilha! É seguindo juntos nesse encantador universo da leitura que finalizamos a segunda parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Se for dada a você uma folha em branco, para que você escreva uma frase que representa o que significa para nosso telespectador, o que significa a literatura para você, o que você colocaria nessa folha? A literatura significa, para mim... Aquela luzinha verde ali. Olha, a literatura significa para mim a minha existência. Eu existo como ser humano porque eu leio, porque eu escrevo, porque eu me reconheço e me reconheço nos outros e consigo espalhar um pedaço de mim em cada verso, em cada texto que eu escrevo. Então, a literatura é uma das formas do ser humano existir. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o escritor Eglaí Carvalho. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho o prazer de receber no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares, o Eglaí de Carvalho. Eglaí é professor aposentado, escritor e membro da Academia Capixaba de Letras da Diversidade. Não é isso, Eglaí? Que é uma academia que está em processo de formação, mas que tem um projeto brilhante, né? Que é colocar em discussão a participação de escritores, de pessoas que gostam de ler, de escrever, e, de certa forma, abordar a realidade brasileira, né? Porque em muitos lugares a gente vê que só tem pessoas brancas ou só pessoas pretas, né? E a academia propõe, é isso aí, a gente colocar essa mistura brasileira no ambiente acadêmico para produzir literatura e contribuir para aproximar as pessoas dos livros. Que isso, de certa forma, tem muito a ver com a nossa proposta aqui no programa Sim para a Literatura. Eglaí, bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Saiu 5h30 da manhã de Vitória. Sim. Que missão mas é foi uma viagem agradável. Foi uma viagem agradável, né? É. Mas e aí, como é que a leitura chegou na sua vida, Eglaí? Para a gente evoluir aqui para falar sobre escrita e no final para falar sobre academia, por gentileza. Como é que aconteceu isso na sua vida? Eu sou de Colatina, né, vizinho aqui, nasci em Colatina. E eu encontrei um livro, eu tinha 4 anos de idade, encontrei um livro na rua, jogado fora, a Arca de Noé, do Vinícius de Moraes. E aquilo foi Você começou com Vinícius de Moraes? Um livro infantil dele. E na época eu não tinha acesso à escola, né? Assim, a escola ainda era um bem de luxo. Eu sei. E não sei te explicar porquê, mas estranhamente as palavras, as imagens, né, a junção das palavras formando frases passou a ter sentido para mim. Eu fui autodidata, aprendi a ler com 4 anos de idade e desde então nunca mais parei. E depois dessa experiência sua, tem alguém que influenciou essa trajetória sua de leitor? Ou no ambiente familiar, no ambiente da escola? Tem alguém que você lembra assim? 2 pessoas. A minha mãe, que ela entendia que aquilo ali de alguma forma fazia muito bem, era o meu porto seguro. Então, assim, era difícil para ela, na época, comprar livros, mas ela comprava ousado. Até porque nas cidades do interior do país, a gente não tinha esse acesso. Não tinha acesso a livros. Eu também nasci e cresci até uma certa idade numa cidade pequena do interior de Minas. Sim. E você não tinha toda essa informação de onde comprar o livro, né? Dada essa dificuldade aí, né? Exatamente. E eu digo que também eu tive um grande influenciador, que foi meu avô. Meu avô era analfabeto, preto, analfabeto, mas ele era um exímio contador de histórias.
Então a gente sempre sentava assim, ele e os netos debaixo de um pé de carambola. É bem poético isso, ele descascando a carambola para nós e contando as histórias dele, os causos. E ele sempre deixava espaço para que nós, as crianças, contássemos as nossas histórias. E isso me estimulava a ler mais. Ali você já estava trabalhando a cabecinha de vocês, né? Já estava trabalhando. A imaginação. Exatamente. Né? A gente vê nas pesquisas aí sobre hábitos de escrita, né? Essas pesquisas que a gente faz até para estar atualizado, né? Sobre o que está acontecendo nesse universo. O que se coloca é o seguinte: o melhor momento para o escritor é quando o leitor discorda do final da história. Sim. Você lê o livro, você fala, poxa, mas o final poderia ser diferente, né? Isso quer dizer que você já está participando da história. Sim. Quando você conta uma história para a criança e deixa a criança complementar a história, Isso. você está colocando a criança para exercitar a cabecinha dela, né? A imaginação dela. Na verdade o processo... Qual era o nome do seu avô? Vitor. Seu Vitor? Vitor Alvarenga. E depois dessa trajetória, tem um livro assim que você destaca, que marcou sua trajetória como leitor? Para daqui a pouco a gente falar da sua experiência de escrita. Sim. Então, a partir de então eu comecei a ler muito, tudo que eu via pela frente, de bula de remédio a Para Gostar de Ler, que era, na época, era que tinha facilidade na biblioteca pública. Sou um privilegiado porque eu tive acesso à biblioteca pública ainda criança. Em Colatina. Em Colatina. E, inclusive, um dos meus primeiros empregos foi na biblioteca pública. É mesmo? Então, assim, eu tinha para a época, né, eu tinha um universo à minha disposição de livros. Então, eu lia tudo que eu podia. De mitologia grega a histórias em quadrinhos, entendeu? Eu sempre fui um leitor ávido. A leitura, a literatura proporciona a gente essa possibilidade de ter uma cultura geral, né, Glair? Especificamente tem um livro assim que marcou sua trajetória nessa época ou mais tarde, que você destaca assim de cara? Olha, porque eu sou um leitor e um escritor multigênero. Então, assim, eu eleger um que me identifique assim é complicado, mas eu posso dizer que eu gosto muito de Don Quixote. Não, eu perguntei um que destacou para você. O livro Don Quixote, né, de La Mancha, e o personagem também, porque, inclusive nos meus escritos, porque às vezes eu me sinto um Don Quixote lutando contra moinhos de vento. Né? Aquela pessoa que está sempre sonhando e querendo alcançar a justiça pelo mundo afora. Isso é bem utópico, né? Mas é a utopia que nos move às vezes. É a utopia que nos move. Entendeu? Existem vários estudos, né, que você não pode tirar da criança e do ser humano essa perspectiva de sonhar. De ter utopia. Porque a partir do momento que você deixa a utopia, né, a utopia, até para clarear para o nosso telespectador, é aquilo que é como se fosse impossível de realizar. Isso. Mas que você tem que caminhar nessa direção, né? Mesmo que você chega no meio do caminho e conquista uma parte daquilo que você sonha, mas você conquistou alguma coisa, né? Se a gente deixa de sonhar, a gente fica muito automatizado, né? Automatizado. Quando eu pergunto assim, um livro que marcou sua trajetória, eu não disse o melhor livro que você leu. Sim. Porque é uma pergunta diferente. Sim. Tem um escritor super conhecido que ele fala: o melhor livro que eu li é o próximo livro que eu vou ler. Exatamente. Né? Porque você não pode destacar assim o melhor. De repente o próximo vai ser o melhor, né? Exatamente. Então é o livro que marcou. Outro personagem da sua trajetória como leitor, que você gostaria de tornar real e conhecer tornar uma pessoa real e conviver com essa pessoa. Olha, eu acho. Você lembra disso? Sim. Na verdade, eu acho que eu já convivo com essa pessoa. Que é um personagem que me marcou muito, tá até no seu livro? No último livro, né? Que é o Gregor da Metamorfose do Kafka. Da Metamorfose. Porque eu acho muito visionária essa obra, porque ela aborda justamente essa questão, né? Como que é a rotina, o trabalho cansativo, você está sempre trabalhar por trabalhar, para você ser visto... quando não há uma relação familiar saudável e você é visto só como alguém que sustenta aquela família, você vai se metamorfoseando em inseto.
Né? Você vai se apequenando, né? Se apequenando de tal maneira que você deixa de existir como ser humano, né? Então nós estamos nessa época, principalmente pós-pandemia, avanço tecnológico cada vez mais avançados, né? Nós estamos nos desumanizando, né? As relações estão se fragmentando. E se nós não tomarmos cuidado, né? Nós literalmente vamos nos transformar em seres kafkanianos, né? A gente vai deixando essa casca grossa tomar conta da gente e perdendo aquilo de humano que a gente tem, né? Exatamente. Um país, Brasil, que nós temos ainda 33 milhões de pessoas passando fome, portanto 15% da população, e mais 110 milhões vivendo abaixo da linha da pobreza, com problemas sérios de alimentação e tal, aí a gente acha chique ficar discutindo inteligência artificial, né? Não é complicado? A gente precisa de fazer esse resgate primeiro, até pela própria questão da tecnologia. A literatura tem protegido você nesse sentido? Muito. Tem fomentado essa tela de proteção para a sua alma, para o seu espírito? Sim. Por quê? Quando você lê, né, já até estudei sobre isso, né, o ritmo de leitura num livro físico, de você ler, parar, pausar, voltar à página, né, é uma experiência. Essa experiência faz com que o seu cérebro tenha mais sinapses, né, e essas sinapses fortalecem a sua capacidade de validar seus pensamentos, seus sentimentos, então contribui muito para a saúde mental. Ao passo que, se você fizer a leitura com excesso de estímulos, como é com as tecnologias, o que acontece? Estresse, ansiedade, né? E você fica, como leitor, geralmente num nível raso, né? Você não consegue, como um leitor protagonista, se aprofundar o necessário para que essa experiência seja saudável e não uma imposição de um excesso de estímulos. Como é que você se organiza para escrever? Como é que tem sido sua experiência de escrever? Você tem quantos livros publicados, Eglaí? Publicados eu tenho 5. 5 livros. Como é que você vem se organizando para escrever? Então, desde que eu me aposentei, né, que foi ano passado, eu coloquei a escrita como uma profissão. Não é um hobby, né? Então eu tenho rotina de leitura escrita. É uma rotina, Então, você tem uma agenda de trabalho. Eu tenho uma agenda de trabalho de segunda a sábado. Eu trabalho no mínimo só na escrita umas 4 horas. Por dia? Por dia, às vezes mais, às vezes nunca menos. Mais de 4 horas para frente, né? E nesse sentido, assim, eu leio não só literatura, né? Eu fico antenado no que está acontecendo no mundo, noticiário, nos jornais, noticiário, pesquiso temas, né? Porque eu acho que você se profissionalizar também é você ter preocupação com a qualidade do que você está lendo, a qualidade das informações, a multiplicidade de informações, ler estilos diferentes. Né? Então esse é um processo que eu escolhi. Né? A rede social, por exemplo, nos oferece muita coisa interessante, mas oferece também muito lixo eletrônico, né? Isso. E aí você pesar e peneirar aquilo que tem utilidade para você exige essa disciplina mental, sim. Né? E tirar um tempo para fazer. E mais que uma disciplina, é um prazer, entendeu? Eu acho que como um jogador de futebol que ele vai descansar jogando futebol ali na praia, né? Ou que ele precisa colocar o corpo em movimento e colocar a bola lá para rolar, porque é o prazer, é uma profissão, mas é um prazer. O escritor também, né? Ler está relacionado ao processo produtivo, é um trabalho, né, que deve ser levado muito a sério, mas ao mesmo tempo é prazeroso. Eu tenho discutido nos fóruns, né, que eu participo aqui no programa e tal, nas nossas ações, com nossos pares, com as pessoas, que nós precisamos transformar o livro num bem de consumo comum. Sim. Isso não quer dizer que o livro é um bem de consumo qualquer. O que é comum? É no sentido de que, por exemplo, a pessoa vai na padaria, pode comprar um livro, na banca de revista, na mercearia, no supermercado, né? Porque muitos municípios brasileiros não têm livraria, que seria específico ali para vender livros. Então, tornar esse bem de consumo acessível, como outros bens de consumo que as pessoas têm acesso e que fazem parte da rotina dessas pessoas e que passa a ser importante para elas. Como é que você percebe isso?
Você como leitor e como escritor? Então, eu percebo que o primeiro desafio é transformar a leitura num hábito. Hábito a gente faz no dia a dia. Então, você pode começar lendo um parágrafo, 2, 3 linhas, 4 Isso. linhas. Um pouco a cada dia? Um pouco a cada dia. E você, assim como você pega hábito para escovar os dentes, né, para cuidar da sua higiene e etc., a leitura, ela pode e deve ser um hábito. Que, na minha opinião, é um hábito que deve ser alimentado não só pela escola, porque a escola não dá conta sozinha. Então tem que ser a família, tem que ser a sociedade, tem que ser a igreja, o clube, né, as mídias. Né? Então é importante que, para que se torne um hábito comum, ele precisa estar acessível a todos os lugares. Exatamente. Está sendo estimulado por diferentes meios. Essa é uma questão. Eu acho que a outra questão também é você colocar uma áurea exageradamente intelectual de quem escreve, ou que o livro é necessariamente um produto intelectual, difícil, chato. Intelectual, né? no sentido de ser distante da realidade. De ser distante da realidade. Porque ele pode ser intelectual e simples. Sim, exatamente. Né? O fato da pessoa se desenvolver intelectualmente não quer dizer que ela tenha que se sustentar em cima de uma empáfia, né? De uma arrogância. Não tem necessidade disso. Até porque, quanto mais você tem acesso aos saberes, mais você percebe a importância da realidade. Para que eu vou adquirir saberes? É para aplicar no dia a dia. Exatamente. Não é isso? A gente que é professor, a gente sabe disso, né? Por exemplo, uma das áreas do conhecimento que eu gosto muito de trabalhar é a área de economia. Sim. Porque eu sou professor na área de administração. E como é bom perceber que nossos alunos estão aprendendo economia. Sim. Porque a linguagem da economia é uma linguagem muito difícil de entender. Mas os fatos econômicos acontecem todos os minutos no dia a dia da população. Então, quanto mais pessoas aprendendo economia, mais as pessoas vão entender em que ambiente que elas vivem, né? Por isso a importância de você popularizar essa linguagem. Não quer dizer que é desqualificar ou banalizar. Sim, mas aí tornar o acesso, acessível. Tornar acessível. Como é que está sendo a experiência de participar da Academia Capixaba de Letras da Diversidade? Você é membro fundador, né? Membro fundador. Muito enriquecedora. Primeiro porque, de imediato, nós vamos lidando com certos tabus. Porque quando você fala que você está fundando uma Academia Capixaba da Diversidade Literária, associa-se muito a movimentos. Movimento LGBTQIA+, movimentos negros, né? É como se fosse apenas empunhar uma bandeira. Uma bandeira política, né? Político-social. Mas quando estamos falando de diversidade, nós estamos falando de diversidade humana, né? Por exemplo, diversidade literária. Você acabou de citar um exemplo, né? Existe uma literatura da economia, existe uma literatura jurídica, existe uma literatura histórica e existe a literatura ficcional. Existe a literatura do cotidiano, a literatura oral. E eu passaria aqui o programa todo dando vários exemplos. Eu sei. Então, quando você pensa em diversidade, diversidade nesse sentido da diversidade literária. E o segundo ponto da questão da diversidade é diversidade de representações sociais. Então, o apenado, né, a pessoa que está cumprindo uma pena na cadeia, sistema prisional, ele escreve, ele é um leitor, ou ele pode se tornar um leitor e pode se tornar um escritor. Tem esses grupos que eu acabei de citar, né, o LGBTQIA+, o movimento negro, pretos, brancos, índios, brancos, indígenas. Os indígenas, mas nós podemos ter a literatura dos imigrantes, né, das pessoas que nós estamos recebendo agora dos outros países, né? Então, assim, é diversidade nesse sentido, de incluir, de acolher aquele que, na maioria das vezes, ou muitas vezes, não tem voz nem vez nos caminhos tradicionais de literatura. Sem necessariamente defender uma bandeira específica. Não, né? Não é uma bandeira. Não é uma academia panfletária? Não é. De forma alguma. A nossa, vamos supor, se houver uma panfletagem, seria dos direitos humanos.
né, do respeito. Que tem que estar em todo lugar, né? Que deveria, né? O Brasil precisa discutir muito mais a questão dos direitos humanos, né? Do respeito, da equidade, de todo mundo tem direito de ser protagonista da própria história. Direito de ir e vir. De ir e vir. Essas são as questões. Exatamente, Que às vezes as pessoas falam assim, eu defendo a liberdade, mas você defende a sua liberdade, né? Exatamente. A do outro você não se preocupa. Fala rapidamente dos livros que você trouxe, Sim. Eglaí, para nosso telespectador conhecer. Esse é o livro que eu estou trabalhando atualmente. Eu escrevi durante a pandemia. Ok. Chama-se... Deixa eu mostrar Fique aqui. à vontade. Diário de Minhas Mortes. Diário das Tá Minhas aqui. Mortes. A gente vai colocar a foto aqui, tá? Para dar um destaque. Sim. Pode falar. O livro Diário das Minhas Mortes eu escrevi durante a pandemia. Ele é uma bioficção, né? Então, boa parte dos relatos que estão aí são histórias da minha vida mesmo. Tem a ver com o que você vivenciou, né? O formato dele faz parte do meu projeto de incentivar a leitura. Então pode perceber que é um livro pequeno, são frases curtas, parágrafos pequenos e muita ação. Então foi um livro que foi escrito para ser pensado para ele ser lido rápido, para a pessoa não cansar de ler. Eu sei. Então primeiro teve um projeto na forma dele. Se eu fosse contar minha vida inteira não caberia, né? Eu sei. Teria que ter uma enciclopédia aí para contar a minha vida. Mas aí eu abordo duas questões que eram muito íntimas e que eu resolvi dividir com o meu leitor. A primeira questão, né, e algumas pessoas se assustam com essa questão, mas de antemão eu falo que, enfim, depois eu vou falar como abordo. Eu fui abusado sexualmente dos 4 aos 7 anos. De idade. E isso gerou uma ferida e uma dor. Quanto mais você sendo um homem, numa cidade interior, numa sociedade machista, forte apelo religioso, e geralmente quem sofre esse tipo de violência que é o culpado, né? Que é apontado como culpado. Você, de alguma forma, quis isso, né? Já me perguntaram isso. Como que uma criança de 4 anos ia querer isso? Então, a pandemia, como tudo parou, me permitiu fazer essa reflexão, né? Até que ponto, até como eu consegui lidar com essa dor, e até que ponto essa ferida, essas marcas, influenciaram as minhas escolhas, certas ou erradas, mas foram escolhas que ficaram maculadas por essa questão, né? Tenho cuidado de não fazer apelos sexuais, porque eu não quero sexualizar esse crime, é um crime, né? Então eu uso uma linguagem bastante poética. E outra questão que eu acho que é humana, que está para além da questão de abuso sexual, que nós estamos pelo menos a minha geração, né, eu posso dizer com segurança, vive muito a sociedade da culpa. Nós sempre estamos carregando culpa por alguma coisa que nós alimentamos, a sociedade mesmo alimenta, e essas culpas não permitem que nós tornemos a vida mais leve. Entendeu? Então, é por isso que a capa, né, uma pessoa, é um ser carregando uma caveira nas costas. Essa caveira não é a morte. Essa caveira são as culpas que nós vamos carregando e que nos impede, às vezes, de ir adiante. Você manter as pessoas dentro de uma sociedade com a sensação de culpa também é uma forma de controle da cabeça das pessoas. É uma forma de controle. Né? Eu falo que, historicamente, um dos méritos, né, que o cristianismo teve, mérito eu coloco entre aspas, colchetes, chaves, né, porque isso precisa ser conversado mais, é ter criado o pecado, né? Exatamente. A gente fica com a carga muito grande de culpa e de pecado, e muitas vezes você deixa de viver a leveza da vida. Você não se liberta, você é escravo de si. Você não se liberta. Outro livro para a gente comentar rapidinho? O outro livro... para a gente finalizar? Eu quero até... Claro, ok. Eu quero até mostrar aqui o personagem. Pode ficar à vontade. Esse livro, inclusive, é uma oportunidade para o espectador, né? Espectador. É um projeto novo que eu estou, que é financiamento coletivo, que às vezes eu pergunto assim, como que você consegue publicar um livro? Se eu não tenho dinheiro, como que eu vou publicar o livro? Existem várias formas, né? Uma delas são os editais, mas que são muito seletivos. Muito seletivos e
Para a né? quantidade de pessoas que escrevem no Brasil, Não é suficiente. os editais públicos, tá, pessoal? Que são promovidos pelo governo do estado, alguns governos municipais. São muito importantes, São precisam ter. importantes, estimulam sim, principalmente o ambiente da cultura, mas para o quantitativo de pessoas, Não dá conta. de artistas que nós temos que escritor, ainda é muito pouco. E aí tem que pegar o dinheiro e dividir para muitos projetos, né? Isso. Aí fica muito pouco para cada um. Isso é uma realidade. Então, Pode continuar. Então eu encontrei esse caminho que é o financiamento coletivo, que são ONGs ou plataformas que existem no mundo digital, né? E que a pessoa financia o seu projeto, não é só o livro, mas o que ele é, para que ele serve, qual é o público, né? E qual a proposta de circulação. Então eu não só sou um financiador de outros projetos, como agora estou do lado de cá do balcão. E é uma experiência maravilhosa, porque as pessoas investem em você, não é doação, é uma compra antecipada, ela investe em você e vai receber o livro autografado. Eu conheço prêmio. alguns projetos assim. Sim. E essa figura aqui representa o que nesse projeto? Então, o título é um livro infantil, Que ainda vai ser publicado. vai ser mês que vem, Mês que vem, ok. que chama-se A Porta Torta. A porta torta. É a história de uma porta torta que nasceu numa cidade só de retas. Vamos parar aqui. Vamos verificar a possibilidade de você retornar ao programa Sim para a Literatura para falar especificamente do livro. Sim. Eglaí Carvalho, muito obrigado por participar do programa Sim para a Literatura, prazer. por abrilhantar a nossa agenda de entrevistas das edições semanais do nosso programa. Seja Obrigado. bem-vindo, agora a porta está aberta. Obrigado, eu agradeço. É seguindo juntos nos caminhos e descaminhos da leitura que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. A leitura é muito importante para mim, porque ela é a divisão de dois mundos, a ampliação de novos horizontes. Cada página virada, cada livro terminado é uma sensação incrível. A leitura aguça a nossa imaginação e a nossa criatividade. É impressionante o poder que a leitura tem de transformação na nossa forma de agir e de pensar. É realmente sensacional o poder da leitura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.